Muitas pessoas dizem, aliás, acredito que a maioria das pessoas acreditam que é inteligente você aprender com seus próprios erros. Os que não aprendem com os próprios erros não são sábios, os que aprendem são sábios. Porém, existe uma alternativa ainda mais elevada do que você aprender com seus próprios erros. Adivinha qual que é? É você aprender com os erros e acertos, principalmente de pessoas que já realizaram grandes coisas e principalmente que já realizaram coisas que você quer realizar. Muitas pessoas possuem um padrão mental de que elas precisam trilhar o próprio caminho e aprender com a própria experiência, mas isso acaba sendo um erro, um tiro no pé muitas vezes. A não ser que você seja iluminado por uma gama de sabedoria da noite para o dia, mas isso raramente acontece. Aí, a não ser que você seja um gênio extremamente elevado, sabe, com um QI nas alturas, mas você não pode contar com isso. Então, você trilhar o seu caminho não quer dizer que você não pode juntar experiências de pessoas que são mais sábias que você, que já erraram muito. Com isso, pensa comigo, o tanto de dinheiro que você vai economizar, o tanto de dor de cabeça que você vai evitar, a energia que você vai poupar, porque se você erra muito, você vai gastar muita energia, você pode pegar essa energia, ler alguma coisa de que alguém já fez, né, já realizou, e com essa energia poupada, ser mais produtivo. Muitas coisas você pode economizar, você pode ter mais tempo. Imagina isso. Mais tempo para fazer coisas, para criar novos projetos. Isso tudo é possível se você conseguir pegar pessoas, aprender com biografias de pessoas grandes. Pessoas ricas e famosas possuem muitas coisas em comum. Uma delas é a humildade de perguntar sempre. Perguntar sempre, fazer perguntas valiosas, perguntas de $1 milhão. Elas aprenderam a desenvolver o hábito de perguntar coisas certas para as pessoas certas. Com essas perguntas, elas economizam muito tempo, muita energia e muito dinheiro. Elas têm o hábito de ler muito também. Se você for pensar, se procurar, você vai achar pesquisas de que foi perguntado para vários bilionários alguns hábitos deles. E todos, praticamente todos, sem exceção, 99,99% deles falaram que eles liam no mínimo 1 hora por dia. E no mínimo 2 livros por mês. E assim, eu sei que para muita gente que não tem o hábito de ler, de início pode ser difícil. Mas você tem que ter em mente que você não precisa ler um livro completo. Muitos livros são recheados de exemplos biográficos também. E se você quiser, você pode procurar, né? Não precisa ler linearmente o livro. Claro que é recomendado você ler o livro por completo, mas se você não quiser, você não precisa. Eu sei que às vezes você pode ter pouco tempo, às vezes você pode procurar por resumos de livros, né? Por mais que seja um pouco mais superficial, os resumos eles tendem a guardar os insights mais relevantes. Claro que o livro inteiro vai ser relevante, principalmente se você juntar com as histórias, né, de pessoas que conseguiram aquilo na prática. Mas você, com bastante reflexão, você pode pegar os insights importantes e aprender muitas coisas também. Ter um mentor é fundamental. Ter um mentor, alguém que é sábio, que realmente já conquistou muitas coisas e sabe te orientar, é fundamental. E hoje em dia, com a tecnologia, você não precisa necessariamente ter esse mentor do seu lado. Você pode procurar biografias de pessoas até que morreram e aprender com essas pessoas. Por exemplo, imagina quão difícil seria você encontrar o Bill Gates hoje. Mas eu tenho certeza que ele tem biografias, né? Ele tem livros que acho que até ele mesmo escreveu, ou outras pessoas escreveram sobre ele, biografias de Steve Jobs. Então, não tem desculpa. É você se planejar e ler e analisar tudo, todos os erros, todos os acertos. Imagina
as décadas que você vai poupar. Quanto mais você lê, quanto mais você aprender, mais você vai poupar esforço, poupar energia, economizar tempo e dinheiro. Para desenvolver o hábito de ser um leitor e ler pelo menos 2 livros por mês, né? 2 livros importantes para você por mês, você precisa desenvolver a proatividade também. E realmente querer buscar sempre, fazer perguntas, pedir indicações, ler artigos e os melhores livros da sua área e realmente ler e extrair ouro dessa leitura. É muito inteligente você fazer isso e conseguir aumentar o seu networking também. Eventos acontecem diariamente. Se você pesquisar, eu tenho certeza que muitas pessoas grandes e bilionárias estão fazendo eventos, talvez até nesse exato momento. E se você for nesse evento, talvez você não tenha tanto dinheiro, mas se você tiver a oportunidade, vá. Né? Se você conseguir ter uma renda e você conseguir salvar todo mês para ir em seminários, em palestras, isso é importante. É muito importante fazer isso. Em paralelo, você está lendo. Em paralelo, você está aprendendo com grandes mentes e nesses eventos, quando você frequentar, você está aumentando o seu network, pedindo conselhos de pessoas que talvez estejam num nível superior ao seu e sempre com a humildade de realmente querer aprender sempre, sabe? É muito sábio isso, é uma virtude. A humildade é uma virtude muito importante. A humildade junto com a proatividade, junto com a coragem de realmente fazer perguntas e dar a cara a tapa, sem medo de rejeição, tem o potencial de revolucionar sua vida. Assim, são esses fatores intangíveis da carreira empreendedora, da jornada empreendedora, que fazem com que você continue sempre numa evolução muito exponencial. Ler um livro te dá a habilidade de simular o futuro, de ter controle da sua vida. Porque se alguém já teve sucesso em algo e sabe falar o que você tem que fazer exatamente e a ordem que você tem que fazer, onde você tem que fazer, com que intensidade você tem que fazer, isso é algo que vale milhões. Então, com isso, com essas orientações, você simula o seu futuro, simula muitas vezes tendências, cria conexões, porque o nosso cérebro é infinito, se você for pensar. Você pega ideias de um pensador, mistura com ideias de outro pensador, cria, sei lá, um novo produto, um novo serviço, uma nova empresa inovadora. As possibilidades são infinitas. Basta você realmente querer ter controle sobre esse aprendizado que você precisa ter constantemente. Algumas dicas para você ler de uma maneira eficaz seria você ler sempre uma biografia. Uma biografia e ao mesmo tempo ler um livro técnico de como fazer tal coisa. Sei lá, de aumentar a sua performance na hora de contratar pessoas e talentos para sua empresa e ao mesmo tempo ler biografias relacionadas a esse tópico, como biografia do Bill Gates, como que ele contratava, né? Você junta esses 2 tipos de livro e vê na prática como o Bill Gates exercitava essas técnicas, que provavelmente ele exercitava as técnicas que estão sendo ensinadas nesse livro de, por exemplo, como contratar pessoas. Você vai fazer conexões e vai ver, além dos exemplos dados no livro, provavelmente o livro sempre vai dar exemplos, você vai ver a vida de um cara que realmente teve um sucesso tremendo nos empreendimentos que ele criou. Se você gostou desse episódio, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e o seu comentário também. O que você achou? Se tem alguma pergunta, alguma sugestão de melhoria, seu comentário é muito importante. Ative as notificações, em breve postaremos mais conteúdos. Beleza? Um grande abraço. Então, é isso e a gente se vê.